Então, gente, bom, muito bom falar sobre esse assunto aqui para vocês, que para mim e para o Paulinho foi. Você pode puxar a cadeira para cá. Para mim e para o Paulinho foi muito interessante fazer esse estudo que a gente preparou, né, para o curso que a gente fez lá no Calma Mendes, porque a gente foi para um mundo assim que a gente, né, se surpreendeu, né? Ele lançou uma ideia o ano passado. Aí eu fui pesquisar e eu fiquei cobrando ele, vamos fazer alguma coisa, tal, porque realmente é muito interessante. A fáscia, essa figura que o Paulinho achou e ficou muito perfeito, porque ela é isso, ela é um sistema que envolve o nosso corpo como um todo. Então é bem o que tem essa figura, né? É musculatura, é o osso, é tudo que reveste todos os órgãos vitais, as células, veias, artérias. Então, e ela é esse movimento mesmo. Ela está aqui, conforme a gente está fazendo o movimento, ela está se. Só baixar um pouquinho, porque tá bem na frente da TV. Ah, por favor. Ela está se movimentando e produzindo alguma coisa. Né? Então, eu faço isso. E por incrível que pareça, ela quando há muito antigamente, que a gente até tem curso de fisioterapia que não estuda sobre a face. É muito recente que esses estudos foram para os cursos. Né? Eu lembro que no curso a gente estava, na abertura do Calma Bem, a gente falou, estava a Laura, que é a oncologista, ela falou, não, eu também fiz curso, no meu curso também não teve, na anatomia, porque na dissecação de cadáveres ela era jogada fora. Então era todo um tecido, como se estivesse fazendo uma dissecação mesmo, né? Tirando aquela pele que recobria e jogava fora. E aí lá por volta de 2000 começaram a estudar e aí teve uma ortopedista, uma médica na Itália, em Padova, e ela que, através de muitos estudos que já vinha vindo, ela que define que é o sistema. Então, ela incorporou a face como um sistema mesmo, como parte de todos os nossos outros sistemas, muscular, ósseo, sanguíneo, endócrino, imunológico. Então, essa figura é mais para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de quanto que é um tecido maleável, tá? Quer por mais algum desses? Pode pôr aqueles outros dois aí, a gente já. E a gente dá para ver um pouco. Esse último, é essa cobertura, como se fosse essa malha fininha, né? Essas risquinhas. Nisso aqui, acho que dá para ver mais ou menos. Mais Esse legal. é uma coisa microscópica, uma imagem microscópica, mas se vocês pesquisarem na internet, tem muitas fotos bem interessantes mesmo, que dá para mostrar direitinho. Então, isso tudo é como se fosse uma teia que está aqui no nosso corpo, desde a pele, né? A pele tem a face superficial, a face profunda, a face visceral. Cada lugar do nosso corpo tem a cobertura dessa face, que é esse sistema. Bom, e o que é esse sistema, então? Ele é um sistema formado de tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? Ácido hialurônico, é, e ácido hialurônico e tem mais alguma coisa, colágeno, que estava me fugindo, que forma esse tecido para ter essa maleabilidade, justamente por isso. E esse sistema, né, que é essa face, que foi denominada face, a função dela é manter, sustentar, estabilizar todos os órgãos. Então, os músculos, os ossos, coração, pulmão, estômago, todas as nossas vísceras, tudo é revestido pela face. Coração, e as artérias e as veias, as fibras musculares, tudo. E foram. A gente vai vendo só, conforme a gente vai estudando, que ela reveste todas as partes do nosso corpo. Então, do mesmo jeito que ao longo de todo o corpo está o nosso sistema nervoso, né? A gente tem sensibilidade em toda a parte do corpo, está o nosso sistema circulatório, a gente, qualquer lugar que a gente se cortar, vai ter uma circulação sanguínea, a face ela permeia todo o nosso corpo. Por isso que ela foi recentemente considerada como um sistema também. E aí a gente vai percebendo como com o tempo, quando a gente for falando, né, amor? E ela
tem uma característica muito diferente. Ela é muito sensível também ao ambiente. E aí isso é o que é a mágica de como a gente consegue equilibrar um pouco, ou pode conseguir. Assim, e aí foram rolando os estudos e foi descoberto que ela tem 6 vezes mais terminações nervosas que a pele. Então, isso foi uma surpresa, né? Tem uns 6 principais médicos de artigos que a gente pesquisou, né, Paulinha? Tem o holandês, alemão, tem a Ida Rolfing, que desenvolveu um método de liberação, né? E ela começou bem lá atrás, mas nem tinha esse nome, né? Assim como faça na época. Então, a gente vai vendo que assim, essa quantidade de terminações nervosas, mais que a pele, então, nos estudos que a gente fez, a gente viu que, assim, quando você sente alguma emoção, a face já sentiu antes. Quando você é impactada por um susto, por uma emoção negativa, por sei lá, se dá uma batida de carro na rua, dá uma freada no seu carro, você tem um impacto. Antes do seu cérebro processar que você vai ter medo, a face já sentiu o seu medo. Então, todas as nossas emoções, ela já sente primeiro, e aí, dependendo de como é o nosso mental, como é o nosso estado psicológico, o nosso jeito de ser, ela pode ir adoecendo e ir respondendo de uma forma ou de outra. Muitas vezes impacta, por exemplo, uma pessoa que teve um medo. Esse medo, uma pessoa que sofreu, sei lá, uma criança que sofreu maus tratos, abuso, uma mulher que sofreu um estupro, qualquer situação muito violenta, a face é impactada gravemente. E aí, essa pessoa, toda vez que ela se põe numa situação que ela pensa que pode ser, sei lá, ela vai sentir uma emoção que não seja boa, isso torna uma dimensão muito maior, porque ela fez um registro. Então, a gente viu também ao longo dos estudos que o trauma ele faz um registro na face, ele não faz um registro só na nossa emoção. Ela tem uma, se a gente puder dizer assim, ela tem uma espécie de memória. Memória, exatamente. E então, por diversos motivos, essa memória vem à tona em diferentes situações. E aí, às vezes, a gente nem sabe do que se trata, mas aquela memória se apresenta. E a gente vai ver também que o aspecto positivo é que ela se apresenta porque ela quer se curar. Sim. Não para nos prejudicar. Mas enquanto isso tudo está no nível do inconsciente, isso vai trazendo para a gente bastante desconforto. Tipo assim, num exemplo, esse que eu estava dando, então, por exemplo, essa pessoa impactada pelo medo, essa face, ela, como defesa, ela vai fazendo uma couraça aqui nessa região, né, no cardíaco e no pulmonar. Então, essa pessoa ela não consegue ter uma respiração que expanda, ela está sempre mais assim, ela vai tomando uma defesa com aquilo tudo que ela passou, aquela situação de medo, por exemplo, aquele trauma, ela vai para a vida, ela se forma, ela é profissional, faz tudo que ela tem que fazer, mas ela tem isso, essa memória continua ali. E vez por outra, se tem algum gatilho, ela pode ter esse sintoma físico. Então, é uma falta de ar, é aquela pessoa que não respira corretamente, ela não consegue fazer um movimento respiratório completo. Então, ela está sempre. E aí, o que acontece com isso? O pulmão dela vai entendendo que ele não precisa encher, ele não tem que fazer o trabalho completo, o coração dela vai entender, então é uma coisa que vai virando um bolo, porque aí uma doença que vem de um trauma, de um registro, quer dizer, uma sensação que veio de um registro, de um trauma que registrou na face, pode virar um problema maior, né? A pessoa pode adoecer realmente. Então, ela está sempre no que a gente vai falar depois na luta e fuga, né? Ela está sempre liberando muito cortisol, por exemplo, que é outra coisa bem ruim. Bom, aqui só para a gente então entrar nesse slide, a gente está fazendo essa relação com o sistema nervoso, né? O nosso sistema nervoso, ele é um conjunto de órgãos, de células que são responsáveis por receber, processar, transmitir essas informações ao corpo. E todas essas informações passam pela face. Então, tudo que a gente está sentindo, todos os estímulos elétricos
que as células nervosas dão de comando, a face leva para todos os órgãos. Então, ele não passa só pela circulação sanguínea, ele passa também pela face. E ela tem naturalmente, ela tem uma constituição meio gelatinosa, fluida, né? Sim, sim. E à medida que a gente vai promovendo certos traumas, ela vai perdendo essa fluidez, Sim. essa elasticidade vai ficando mais rígida. E isso vai se expressando através da nossa mobilidade mesmo. Mas você poderia dizer que a fáscia, ela é uma tangibilização dos nossos corpos sutis? Ela faz essa ponte também. Não só ela, né? Mas ela é como se fosse isso tudo. Posso falar, gente? Sim, claro. Porque foi, na verdade, isso tudo como começou. Legal pra você. Porque fica até meio confuso, tipo assim, todos esses sentimentos na face, mas o nosso corpo emocional, né? Tipo, quem responde pelo quê? Não, com certeza ela não é uma agente causal. Ela é quem vai fazer a interface com o corpo. Então, a causa está no nível mais interno da própria alma, como a criadora desse plano que a gente vive, das histórias de cada um de nós, mas abaixo dela, nível causal, da nossa mente, das nossas emoções, e aí a fáscia é como se fosse a ponte entre esses corpos mais sutis, principalmente o etérico, porque antes de chegar no corpo físico tem o etérico, aí ela se relaciona especialmente com o etérico e transmite para o corpo. Como se ela fosse a parte física do etérico. Isso, na verdade, assim, é muito interessante essa pergunta. A parte física do etérico, os chakras são do etérico, a parte física dele são as glândulas, né? Os nadis estão no etérico, a parte física deles são sistema circulatório e nervoso. E o plasma, a substância onde tudo isso acontece, a contraparte é a fáscia. Ela permeia tudo isso. Então, ela é como se fosse esse fluido que tem no nosso corpo etérico, onde tudo acontece, e é similarmente o que acontece aqui no nosso corpo físico. É muito perfeito. E assim, o que você falou, quando a gente tem um trauma, ou qualquer emoção que se transforma em um trauma, o primeiro lugar que acolhe é o cérebro que está aqui nessa parte, que é o cérebro que acolhe situações de resposta, que é para a gente ter o alerta, é para eu ter medo, o que é para eu fazer com isso? As outras emoções, todas as outras emoções, quando a gente inala um aroma, um óleo essencial, ela vai direto aqui para o rim, que é onde está o nosso emocional. Mas essa primeira parte do trauma é processada aqui. Só que ele manda para onde a gente responde. E além de estar no corpo das emoções, no campo da emoção, ele vai para o físico. E ele impacta no físico também na face, como sistema. Porque ela é muito elevada, ela é muito rica em células nervosas, então ela recebe também esse impacto. Só que ela também faz correlação com todos os outros sistemas e órgãos. Então, ela estando impactada, ela também causa impactos e problemas e doenças e sintomas físicos também, quando ela fica restrita. Por exemplo, quando eu estou muito tensa, que eu começo a tensionar aqui, isso aqui vai tensionando, mas ele vai apertando, ela restrita, ela fica desidratada, que a gente fala. Então, os sinais elétricos que ela tem que receber do sistema nervoso, eles ficam interrompidos. Quando um sinal elétrico que tem que carregar tais e tais informações fica interrompido, ele provoca uma deficiência em outros sistemas, seja no endócrino para produzir tal e tal hormônio, seja no sistema imunológico. Então, aí vão tendo consequências. Por isso que uma pessoa ansiosa e depressiva, ela tem várias outras coisas físicas, né? Porque ela não está elaborando tudo isso e uma coisa vai encaixando a outra. Então, o sistema nervoso é totalmente relacionado e, como o Paulinho falou, a gente responde ao ambiente também, né? O ambiente que nós estamos, impacta. Ele coordena e controla todas as funções do nosso corpo, movimentos, batimentos cardíacos, respiração, reflexo, memória, emoção. Então, de forma geral,
Nós temos o sistema nervoso central, que é o encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco, medula espinhal, tal. E temos o nervoso periférico, nervos e gânglios, que conectam o sistema nervoso ao restante do corpo. E o sistema nervoso autônomo, ele é a parte que vai controlar as funções internas, tá? Então, ele tem as nossas, né, a regulação interna nossa, que depende da nossa vontade consciente, que é batimentos cardíacos, respiração, digestão, pressão arterial, sudorese, dilatação de pupila, em algumas situações. Então, tudo isso, isso tudo vai passar pela face, todas essas interfaces. Posso Tá. fazer uma pergunta? Vou usar meu exemplo, assim. Eu tive a lesão que atingiu a parte neurológica. E aí eu tenho a sequela lá da falta de sensibilidade por conta da questão neurológica. Nesse caso, na profundidade da lesão, atingiu a fáscia também, porque se a fáscia tem as terminações nervosas ali que são até maiores do que os outros, então o nível de profundidade atingiu também a fáscia, o que também impede de ajudar a essa A parte regeneração, talvez. Restabelecer. o restabelecimento de neural, né? Neural, sim, provavelmente. Interessante. E aí, no final, a gente fez um protocolo de estudamento também. E ficou muito legal, porque a gente fez um mapa, né, Rô, do tipo de fáscia, com quais são os aromas. Claro que não são só aqueles, mas quais são os aromas mais indicados, que tipo de toque é mais indicado, que tipo de som é mais indicado, porque a gente vai ver depois que o toque, o som, o aroma, eles ajudam nessa liberação. Já posso testar aqui? Não. Pode tocar, Fazendo uma fila. Muito legal. Nossa, nunca que eu ouvi falar dele. Ó, posso falar uma coisa? Esse start eu tive em uma meditação, aí que eu fui pesquisar, porque mesmo no ensinamento esotérico não tem muito essa relação dos corpos energéticos com a face. Aí que a gente começou a ir atrás. É muito interessante. Tem uma... É muito novo. muito novo. Então, na verdade, a face ela já percebe o que vai acontecer Sim, no corpo físico. sim. Então, vem de fora para dentro. E a cura vem de dentro para fora. Mas onde que é esse dentro? Ah, Onde que é esse dentro? não, atinge o nosso corpo físico. Sim, mas também não é do físico a cura. Não, é do físico. Aí começa na consciência. A doença começa a Mas não, vai depender de mim, não da face. A face vai melhorar conforme a minha consciência. A face ela só vai ser para a gente alguém ou algo que vai mostrar ou vai ressoar esses movimentos que a gente está fazendo. Né? Ela é impactada por um estímulo Ah. que vem para você. Ela é impactada. E, por exemplo, eu estava vendo uns vídeos de um psiquiatra que estudou sobre os soldados da guerra. Ele fez vários estudos sobre os soldados na época da guerra, nos Estados Unidos. Eles são extremamente impactados, né? Porque eles veem pessoas morrerem, explodirem e tal. E aí eles estão cuidando desses soldados. E eles fizeram que tem N traumas, e não é só trauma visual. Ele faz uma, mesmo que ele não tenha visto, ele faz uma memória, e ele explica que é através da face, que é como se ele tivesse visto. Então ele fica sentindo, ele tem toda essa agonia, esse sentimento. E ele vai para a vida de uma forma endurecida, porque esse trauma chegou mesmo nesse mais interno, que é a nossa face, que ela, de certa forma, ela não consegue fazer o papel dela e descontrair, né? E ela vai provocando cada vez mais rigidez. Aí ele compara com crianças que sofrem maus tratos em casa. É mais ou menos a mesma coisa, porém, uma criança vai desenvolvendo, o cérebro dela vai passando por outros processos ao longo da vida. E se em um determinado momento ela se depara com alguém que fala, eu estou aqui para cuidar de você,
isso vai fazendo com que ela vá pensando nesse trauma de uma forma diferente. Já os adultos, ele fez essa comparação. Então, cabe a nós ter recursos, né, que é isso que o Paulinho estava falando. Eu acho que o que eu gostei da sua pergunta é muito legal. Eu acho que o que fica, pelo menos como eu enxergo, é assim, a gente acaba desenvolvendo certos padrões de comportamento pela qualidade dos nossos pensamentos, pelas crenças que a gente tem, pelo padrão emocional que a gente tem. Isso vai determinar esse nosso conjunto. A gente explica de forma separada só por ficar didático, mas na verdade tudo acontece junto, né? E isso se expressa muito na face, porque ela permeia todo o nosso corpo e ela faz esse link com as emoções. Então, quando a gente dá um estímulo diferente para ela, é como se você dissesse assim: opa, tem uma outra possibilidade. E aí isso vai abrir outros canais para facilitar o seu processo de reconfiguração, de reestruturação, de transformação de determinados conceitos, padrões, autoimagens que a gente tem. Então, na verdade, quando a gente fala, né, e a gente ficou bastante impactado com ela, é porque é palpável de você conseguir dar um estímulo, a pessoa fica mais relaxada e aí então ela tem a possibilidade, ela enxerga que pode ter um padrão diferente daquela que ela costumava ter. Isso funciona, claro, não vai ser só fácil que vai ser um milagre, né? Mas ela funciona meio que dando essa possibilidade. Aí, claro, vai ter seu processo de autoconhecimento, seu processo terapêutico, todo, né, toda a sua reestruturação. Mas ela é como se abrisse um espaço para algo novo, sabe? Vou dar meu esposo, ele está fazendo liberação miofascial, né? Então, trabalha fácil. Já faz um ano. E ele tinha uma rigidez que partia daqui até aqui, assim, na região torácica. E era contínuo, assim. Meu esposo é jovem, né? Então, para ele tem funcionado muito bem. Então, ele vai, faz, né? Então, é um canal. E lógico que ele não está fazendo só isso. Claro. Terapia, tudo mais. Então, o que ele sentia dor todos os dias, agora ele sente dor só esporadicamente quando ele tem um gatilho, por exemplo. Porque o que provocou essa rigidez, né? Alguma coisa fez com que essa face ficasse nessa rigidez. Então, por isso que o processo terapêutico é importante mesmo, né? Teve alguma coisa que provocou. Tem uma agilidade de resposta. Isso aí. Aqui a gente tem, nesse slide, a definição dos dois sistemas nervoso simpático e parasimpático, só para a gente entender que o quanto eles impactam também na face. Principalmente o simpático, que é o alerta, o luta e fuga que a gente faz. Qualquer situação que põe a gente em risco, ele é ativado. A gente não pede para ele ser ativado, ele é ativado porque a gente está em risco. Então, ele entende. E o que ele libera? Cortisol. A face corre atrás também, porque os impulsos elétricos estão correndo para ela. Cortisol cai no nosso ácido gástrico, né? Fica muito na corrente sanguínea. Então, é um hormônio, tipo, né, um neurotransmissor, que faz muito mal. Então, se eu tenho uma ansiedade, se eu sou uma pessoa ansiosa, não se eu tenho, mas se eu tenho um padrão de ser ansioso, eu vou adoecer sempre. E isso fica registrado na face. Então, se eu não buscar um tratamento, desculpa, se eu não buscar alguma coisa para me ajudar, isso cada vez mais vai ficando registrado e vai fazendo um looping, né? Então, eu queria pegar o seu caso da Felipe. Minha face ficou bem prejudicada. Não, é isso mesmo. Vocês estão estudando em como estimular a face. Então, se vocês vão conseguir estimular a face de uma forma adequada, o processo de cura vai ser mais rápido do que só tratar a pele do jeito que a gente conhece hoje. É isso? É mais uma ferramenta para a gente promover, né, esse tipo de transformação. Por isso que a gente quis estudar aqui. Aí trabalha em conjunto. Porque dá para a gente colocar algumas coisas e perceber, conforme a gente for estudando, talvez fique um pouco mais claro do impacto que ela causa.
Então, é mais uma ferramenta para a gente promover dessensibilização excessiva, promover sensibilização onde não tem, e para promover Quando esse tem um tipo de ferimento, igual esse ferimento, quando a gente faz uma cirurgia, ela fica debilitada, e aí ela vai ter que se reconstruir de novo. Então, ela é feita do colágeno, do ácido hialurônico, tem de novo as células que ela tem para fazer essa síntese. É como se você, quando você tem um corte e vem um monte de células de defesa para cicatrizar essa ferida. Então, ela também vai se recuperar. Eu posso fazer o estímulo, até tem um aparelhinho que o Paulinho comprou, eu levei, eu fiz bastante na minha mão esse fim de semana, melhorou muito a minha condição de dor, de mobilidade. Mas no caso de um ferimento, precisa de outras coisas, outras reações do próprio organismo para poder fechar essa ferida, não é só essa coisa do estímulo. Mas aí o tratamento da face debilitada é físico e também a gente faz o tratamento emocional, se cura da Ele face. isso, A gente faz as duas coisas. Você não pode fazer só o estímulo nela, que a gente entende que está tudo interligado. Mas você pode fazer só o tratamento facial. Que é o emocional. Que é, por exemplo, com esse aparelhinho, por exemplo, É. ele tem uma determinada frequência que você vai colocar lá e ele vai fazer essa liberação, né? Do estímulo elétrico. Você tem um determinado aroma que você inala que vai Faria promover. a mesma coisa. Não é que tipo o aroma trata a parte emocional da face e o choquinho trata a parte física. Como eu falei, para a gente que acredita em tudo isso está interligado, eu acho Um que complemento complementar. trabalha em conjunto. Por exemplo, o marido da Fer foi para tratar uma dor. Ele tem uma dor, é uma coisa física, tá? Uma cervicalgia, uma lombalgia, qualquer tipo de dor. Essa dor tem uma raiz. Às vezes emocional, às vezes não. A maioria das vezes, essas dores têm raiz no emocional. É muito difícil não ter. O caso dele é ansiedade. Porque a gente sobrecarrega de emoções o nosso físico. A gente não tem muitas vezes para onde vazar essa dor, essa emoção, seja lá o que for. A gente vai represando, vai causando um corpo, não tem como. Gente, só Manda cada hora para um lugar. É como se estivesse entupidinho, né? É como se ela parasse de deslizar. Cada vez que eu tenho uma condição de dor muscular, de dor, né, de qualquer tipo de problema, ela vai se fazendo uma constrição, ela não fica mais maleável. E tem também algumas doenças, por exemplo, que interferem na produção de colágeno e de ácido hialurônico. E aí a pessoa vai sofrer, por exemplo, de algumas outras síndromes por conta disso. E, por exemplo, ela é impactada quando nós mulheres entramos na menopausa, que a gente perde o estrógeno. É onde a gente tem as condições das fibromialgias, né? Que são dores difusas e fica todo mundo tratando com medicamento e isso nunca consegue ir embora. Então, tem várias coisas. por exemplo, tem alguns experimentos que mostram como o som pode ajudar nesse tipo de liberação da face. Então, por quê? Né? Ela responde diretamente à vibração, à pressão e a uma informação rítmica. Ela não é um tecido morto, é um órgão sensorial comunicante e piezoelétrico, ou seja, ela responde a estímulos elétricos. Então, dependendo de como ela estiver, de qual tipo de face for, um tipo de estímulo sonoro vai ser melhor do que o outro. Assim como um determinado aroma vai ser melhor do que o outro, assim como um determinado toque vai ser melhor do que o outro. Muito legal. Já existem especialistas nisso? Que trabalhem diretamente com Aqui no Brasil, muito pouco. Muito pouco. As nossas pesquisas foram todas de. A maioria faz as liberações, mas assim, as liberações, elas têm que ser. O toque sempre é leve, é um toque suave, não é um toque que você não vai esmagar, porque não é sobre músculo, né? Não é uma massagem.
É uma coisa que eles fazem assim, ó, tio. Só que Ele é bem sutil, porque você está estimulando esse corpo, né? Esse sistema que está ali provocando todos esses outros sintomas. De repente, É uma mais fisioterapia ajudaria. Uma fisioterapia, alguém mais especialista nisso poderia. Então, aqui no Brasil tem algumas pessoas já fazendo esses tratamentos. não, a microfisioterapia tem, a da casa. Não, né? Chama, né? O Wolf tem esse método de liberação, né? Dessa forma como a gente fez na Cientificamente, cientificação, né? Tem bastante coisa já. Sim. Acho que tem bastante coisa tratando a face, mas Isso. não relacionando com. Acho que não. Acho que não. Fazendo essa relação que a gente está fazendo com o emocional, Não, mas eu tinha entendido assim, Tá. as interligações nossas, aí eu sei que é uma coisa Muito bom. mais sutil, assim, É. para nossa. A gente vai ver a apresentação, a gente vai mandar para vocês, a gente vai ver ao longo das próximas semanas, porque eu não sei também falando acabando. Mas é só para vocês. Mas aí é bem. Não, só para dizer, ó, aquilo que eu falava. Então, por exemplo, quando é a face, para a face mais superficial, que é essa que pega a pele, tecido subcutâneo, ela mostra o nosso limite com o mundo. Então, qual que é a principal função dessa face? Proteção, contato, percepção de segurança. É a nossa primeira camada de defesa. Então, os aromas que vão ajudá-la melhor na recuperação. Lavanda, camomila romana, gerânio. Por quê? Né? Trazem segurança, acolhimento, contenção emocional, o nosso limite em relação ao outro. Ações. Eles reduzem hipervigilância, que é isso que a Rô falava, né? Dessas luta e fuga. Prepara o corpo para o toque e dissolve tensões leves e ansiosas. Então, qual que é o tipo de toque indicado? Amplo, lento e envolvente, sem nenhuma intenção de corrigir. Então, tem um toque que é próprio para isso. E esse é um tipo de camada de face mais superficial. Se a tensão está aqui ainda, é mais fácil de controlar, porque está bem no nosso limite. Né? À medida que a gente vai vendo como ela se aprofunda, a gente vai vendo que dá um pouco mais de trabalho, né? Por exemplo, aí tem a face profunda, que são septos musculares, cadeias miofaciais, ajuda na nossa organização postural. E aí, qual que é a função principal dela? Sustentação do corpo. Uma é limite, a outra é sustentação, mas é tudo fácil, né? Direção do movimento, memória do esforço e de sobrecarga. Aí a gente já pensou em outros aromas. Então, se eu identifico na pessoa que eu estou tratando que o problema dela está mais nesse, eu posso ir por esse caminho de tratamento aromático. Aí meu toque vai ser diferente, né? Vai ser sustentado, preciso, observando cada micromovimento. Uma das coisas que a gente viu muito legal é que essa vibração, por exemplo, desses, até meu tambor está aqui, mas esses sons, eles atuam muito. E aí, o tipo de toque também é de acordo com o problema em cada face. Então, se está na face mais superficial, é um tipo de toque que vai produzir um tipo de vibração do som. Se é mais profundo, é outro tipo. E aí, quando É muito ele falou interessante. nessa primeira camada, que ele falou de limite, é o que é a nossa pele. Aí, se a gente fizer uma analogia, como que uma pessoa que não consegue impor limite para o outro, vamos supor. Tem gente que não consegue falar não consegue. Então, o que ela vai impactar? Como que ela está impactando esse não ter limites? Ela vai. São pessoas que podem desenvolver alergias, psoríase, tem vários problemas dermatológicos dessa origem. Então, se a gente fizer a contrabalança aí, né, do que o Paulinho falou, a gente faz o contrário e vê, bom, essa pessoa eu não consigo pôr limite nas minhas relações, então eu posso ter esse tipo, né, de problema, eu estou deixando ser atravessada, e esse atravessado emocionalmente vai impactar a minha face superficial. Enfim, é isso.
Nas próximas semanas a gente vai ver com mais calma, porque já são uma introdução do tema, mas a gente vai seguir para fazer mais isso. Lição da noite. Se alguém fizer alguma coisa, você fala, não vem perturbar minha face. Deixa ela fazer. Deixa ela te falar. Minha face tem que ficar preta. Deixa ela descansar, vai dar. Coitadinha. Temos O pessoal de casa um beijo. Beijo, gente. Ah, gente, eu vou